Graça e paz a todos do canal Graça e Conhecimento. Hoje estamos aqui para falar de um tema bíblico muito interessante, que é a respeito do sábado, a pedido do nosso amigo Natan. Como entendemos o sábado? O que é o sábado? Para que serviu o sábado no Antigo Testamento? E como entendemos esse sábado hoje? É obrigatório guardar o sábado? É muitas perguntas que surgem aí a respeito do sábado. Vamos ler o livro de Gênesis 2:1, que diz: Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército no sétimo dia. Deus terminou tudo a obra que fizera e descansou no sétimo dia de toda a sua obra. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Então nós vemos que Deus santificou o sábado, que Deus descansou no sábado e que Deus tirou esse dia, né? Porque foi o dia que ele acabou todas as coisas. E além de santificar, ele descansou no sábado. Aí surge a pergunta: é obrigatório guardar-se o sábado? Deus santificou o dia sétimo, Deus separou, né? A palavra santo significa separado, santificado, entre outros e outros significados. Devemos então obrigatoriamente guardar o sábado? Deus o santificou, o próprio Deus descansou no sábado, no sétimo dia? Como entendemos? Eu creio que aqui em Gênesis, quem escreve esse livro é Moisés, né? Dada a revelação que foi dada por ele, por Deus, né? Então eu creio que aqui o descansou de Deus, né? Que Deus fala que Deus descansou, a palavra sabat aí no hebraico significa descanso e significa parar de fazer algo, cessar de uma obra. Então eu creio que Deus ele parou, né? De fazer todas as coisas, né? No sentido da criação, já estava tudo feito, então Deus cessou de criar. Não que ele parou de trabalhar, né? Porque ele sustenta tudo e continua a sustentar até os dias de hoje. Mas não que Deus ele descansou fisicamente, tá? Literalmente, porque se eu pensar assim, o nosso Deus tem fadiga. O nosso Deus não passa de um simples mortal, um homem, porque quem sente fadiga é o homem. Deus, ele não sente fadiga, ele não se cansa, né? Então, aqui em Gênesis eu vejo que Deus ele cessou de fazer a sua obra. Mas tem outros textos bíblicos que falam que era obrigatório guardar o sábado. E como entendemos isso para os dias de hoje? Vamos ler lá no livro de Êxodo, capítulo de número 30, versículo 13. Falarás também aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardarei os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente será morto, porque qualquer que nele fizer algum trabalho, aquela alma será exterminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, mas o sétimo dia será o sábado de descanso, solene e santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente será morto. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-os nas suas gerações como pacto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o sétimo dia descansou, e achou refrigério. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Vamos ler aqui também em Gênesis 28, que é chamado de Decálogo, né? Quando Deus entregou as leis a Moisés, ao povo de Israel. Êxodo 20, verso 8 diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então, quando nós lemos aqui Êxodo, 20,
Êxodo 31, nós vamos entender que isso era uma obrigatoriedade nos dias da lei, né? Dentro da dispensação aí nós sabemos que tem a inocência quando o homem foi criado, né? A consciência após o pecado do homem, né? O governo humano quando o homem ele se afastou por completo de Deus e fazia conforme o seu coração queria. Vindo depois disso o dilúvio, né? E depois do dilúvio Deus chama um homem chamado Abraão, lhe faz promessas, é como entendemos a dispensação da promessa, né? A promessa abrâmica, né? Que começou aí com Abraão. Depois da promessa, da dispensação da promessa, vem a dispensação da lei, tá? E na dispensação da lei era obrigatório, né? Se guardar o sábado. O que significa dispensação? Dispensação era o modo que Deus ele tratava com o homem e com a humanidade. Então, em todas as dispensações, Deus ele tratou com o homem de uma maneira diferente, né? E hoje nós estamos na dispensação da graça. Então, é outro tipo de tratamento de Deus em relação ao homem e ao mundo, tá? Mas na lei, na dispensação da lei, era obrigatório se guardar o sábado. Tinha um porquê. Deus queria ensinar os filhos de Israel que eles deveriam ter também um descanso para se descansar. O ser humano precisa de um descanso semanal, né? Não é só trabalho, 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 né? Então, isso daí Deus fez por amor também ao homem, para que ele descanse um dia semanal, né? E para que o povo, né, não ficasse preso a só trabalhar, 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 né? E se esquecer de Deus, né? Então era um dia que o povo se dedicava único e exclusivamente para descanso para si e também para adorar a Deus. No dia de sábado, então, eles tinham um tempo maior para se dedicar ao Senhor. No dia de sábado, eles cultuavam mais, eles iam nas sinagogas e etc, né? Jesus era muito criticado no Novo Testamento porque ele comia no dia de sábado, ele realizava muitas coisas, muitas curas no dia de sábado, né? Se pregava a palavra e etc. E Jesus ele veio trazer uma lição muito importante a respeito do sábado. Está aqui quem é maior do que o sábado, né? Então Jesus estava falando que ele era o verdadeiro sábado, que ele era o verdadeiro sabate, descanso que o ser humano precisa encontrar, tá? Então Jesus ele veio trazer uma nova aliança, a qual nós conhecemos hoje como dispensação da graça, tá? Então, como nós entendemos essa questão? Na questão da lei era obrigatório guardar o sábado, porque era um descanso para o homem, e era uma forma de ensinar o homem que ele tinha que ter um dia mais exclusivo para ele adorar e buscar a Deus e também para se descansar. Na nossa Constituição, né, aqui no Brasil, né, é obrigatório um dia semanal de descanso, baseado em quê? Na palavra de Deus, né? Então, meus amigos, nós entendemos assim, né, a questão do sábado. E hoje, é obrigatório guardar o sábado? Quem não guarda o sábado está infringindo uma lei de Deus? Está em pecado? Vamos ler aqui o livro de Colossenses, capítulo 2, e o verso 16, que diz assim, ó: Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Então nós não podemos julgar ninguém que guarda o sábado. Nós não podemos condenar ninguém que guarda o sábado. Mas o sábado ele não é obrigatório. Nós aprendemos que o sábado ele aponta apenas para bens futuros. Que bens futuros são esses? Nós sabemos que os primeiros mandamentos, como nós chamamos de Antigo Testamento ou Velho Testamento, eram sombras, né, que apontavam lá para frente, para algo melhor. Nós vamos entender a revelação do Velho Testamento no Novo Testamento. Então, sabate significa descanso. E como é que o Velho Testamento está apontando para algo lá na frente? Que descanso é esse que o Velho Testamento está apontando lá na frente? Esse descanso se chama Jesus. Jesus
é o nosso sabate, é o nosso descanso. Ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem como se comprovar isso? Vamos lá no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 11. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foi pregado o evangelho, assim como a eles, mas a palavra pregada nada lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, é que entramos no descanso, tal como disso, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras, e outra vez neste lugar não entrarão no meu descanso. Visto, pois, restar que alguns entrem nele, e que aqueles a quem anteriormente foram pregadas boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia hoje, dizendo por Davi, depois de tanto tempo, como antes fora dito hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Jesus lhe houvesse dado descanso, não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então aqui nós encerramos, irmãos. O descanso do Velho Testamento aponta, né, que era um descanso obrigatório literal, aponta para outro descanso maior. Esse descanso nós só encontramos em Jesus, né? Esse descanso se trata da vida eterna, do reinar, né, com Cristo, de estar no mundo vindouro, de estar com Cristo para sempre. Então, o descanso do Velho Testamento aponta para os bens futuros. Jesus Cristo, que é o nosso sabate. Por que Jesus é o nosso sabate, é o nosso descanso? Porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém tem a vida eterna se não for através dele, tá bom, meus irmãos? Então, hoje eu posso guardar o sábado? Sim, você pode, sem nenhum problema. Eu acho muito bonito os judeus que guardam o sábado, algumas denominações que guardam o sábado, não tenho nada contra. É baseado em Colossenses 2,16, ninguém pode julgar aqueles que guardam os sábados, aqueles que têm essa cultura, né, de guardar, seguem uma cultura judaica. Os judeus até os dias de hoje guardam o sábado, porque é costume deles e porque eles não creem no Novo Testamento, não entendem ainda a plena revelação que o verdadeiro sábado é Jesus, né? Que nos faz entrar nesse repouso eterno, né? Então hoje, quer guardar o sábado? Pode guardar o sábado, né? Não tem problema nenhum. O grande problema é quando fazem disso uma doutrina obrigatória, dizendo que quem não guarda o sábado está infringindo a lei, quem não guarda o sábado está em pecado, quem não guarda o sábado é a marca da besta, igual eu já vi alguns doutores aí falando de certas denominações, né? Não é nada disso, tá? O verdadeiro sábado aponta para Jesus. Qual é o sábado? Qual é o dia de descanso que você tem, né? Eu mesmo tenho um domingo, né? Eu trabalho direto e no domingo é o dia que eu mais se dedico ao Senhor, à sua obra, e tiro também um dia para mim descansar. Esse é o meu dia de sábado, né? O meu dia de descanso. Não é no sábado literal, é no domingo. Então, para Deus, todos os dias são importantes, tá? É que ali na Bíblia estava apontando para algo profético lá na frente, tá bom? Então, quer guardar o sábado? Guarde, mas ele não pode ser visto como um mandamento obrigatório para aqueles que não guardam. Que Deus abençoe a todos. Shalom Adonai.